Mais uma vez, bom dia, né? A todos os presentes. Sempre uma alegria imensa, né? Estarmos não somente reunidos com os irmãos, que tem sido maravilhoso, também conhecermos e descobrirmos o ministério local, mais uma extensão da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria imensa poder estarmos reunidos com esse mesmo propósito, né, esse mesmo objetivo. E também de estarmos conhecendo, né, os nossos irmãos aqui localmente. E é sempre muito bom quando nós podemos nos reunir em volta da palavra do nosso Deus. E antes de estarmos iniciando, né, estarmos, na verdade, dando continuidade aquilo que nós temos ouvido e aprendido, porque muitas das vezes não reparamos, mas o louvor, ele também ensina. O louvor, ele também transmite a palavra e nos ajuda a fixar aquilo que nós temos visto e ouvido a respeito do nosso Deus. E continuando neste mesmo objetivo, gostaríamos de estar contando a participação de todos, né? Estaremos fazendo um breve compartilhar de um breve estudo aqui, e aqueles irmãos também que quiserem estar compartilhando, né? Sempre é bom termos essa troca de informações também, né? Será maravilhoso. E irmãos, nós estaremos então refletindo um pouco em qual igreja e uma outra localidade. Ontem nós conhecemos um pouco a igreja da cidade de Tessalônica. Nosso irmão Vitório, ele apresentou ali, nos contextualizou um pouco ali sobre a igreja de Tessalônica. E hoje eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos refletir um pouco a respeito da igreja da cidade agora de Éfeso, de uma outra localidade ali. E antes de estarmos lendo o nosso texto, gostaria de que cada um fechasse seus olhos. Estaremos então orando assim ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, nos reunimos aqui diante da Tua presença para poder abrirmos a Tua palavra e refletirmos nelas. Senhor, nós olhamos para a Tua palavra e reconhecemos de que ela é fonte de vida, de sabedoria e fonte de paz. Sabemos de que a Tua palavra é a Tua revelação para nós, envolvendo tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, para a nossa vida. E por isso, ó Deus, nós somos alegres de poder compartilharmos dela, ó Pai, de podermos presenciarmos a respeito da Tua palavra, Senhor. E, ó Pai, neste momento, ó Pai, nós entendemos e compreendemos que somos completamente dependentes do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito esteja nas nossas vidas, guiando o nosso ouvir, o nosso falar, a nossa mente, ó Pai, para não deixar nada de fora venha atrapalhar a gente a concentrar e absorver a Tua palavra, ó Deus, e principalmente o nosso coração, para que ele seja pronto para poder receber a Tua palavra e ficar bem guardado em nossos corações, para que assim possamos ser edificados por meio da Tua palavra. Senhor, neste momento, nós entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai. E que Teu Santo Espírito esteja nos guiando para a honra e a glória do Teu Santo nome. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, sabemos de que o nosso motivo, a motivação especial que nos trouxe até aqui, foi para poder estarmos agradecendo a Deus por mais um ano de vida do trabalho local. Mais um ano que o Senhor tem concedido aos irmãos poderem estar anunciando a palavra aqui neste local. Sabemos de que não é fácil, sabemos de que há percalços pelo caminho, há as dificuldades pelo caminho. E principalmente, sabemos de que essas dificuldades, elas fazem parte do nosso caminho. É por isso que é muito interessante quando nós olhamos para a igreja do passado, para aprendermos juntamente com ela. E hoje gostaríamos de compartilhar
um mistério que Paulo ele revela ali no capítulo 3 da carta aos Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 4 a 13, e depois capítulo 4, versículo de 1 a 6. Vamos ler na versão compartilhada. Efésios 3, a partir do versículo 1. Por esta razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao ler isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora ele foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedido, pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis das riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Capítulo 4, versículo de 1 a 6. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Meus queridos, nesse texto que nós lemos, a gente observa de que Paulo, ele apresenta o mistério que foi revelado por meio da pessoa de Cristo. É interessante a gente observar, né? Acho que Paulo era aquele dos mistérios, né? Falando de outro momento lá em 2 Coríntios, né? Ele fala sobre isso, do mistério que foi revelado. Em outro momento, quando ele faz a alusão ali, né? Da vida conjugal e a relação entre Cristo e a igreja, ele também trata essa relação como uma forma do mistério que lhe foi revelado também, da revelação de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo ele vem abordando mais uma vez a respeito deste mistério. E este mistério principalmente estava sendo falado para as pessoas daquela época. Lá em Hebreus, né, o autor dos Hebreus ele fala, né, havendo Deus falado por muitas vezes, né, por meio de seus profetas lá no passado, nestes últimos tempos, na época, né, o autor falando lá na época, nestes últimos tempos, foi nos falado por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo.
aonde ali nós temos a plenitude de todas as coisas, como Paulo também cita ali em Colossenses. Então achei muito interessante de quando Paulo ele estava destacando a respeito deste mistério que foi revelado em Cristo. E é interessante também porque ele faz esse mistério, quando ele destaca ali a respeito deste mistério pelo qual nós lemos, já ali no capítulo 3, dele destacando principalmente ali para os gentios, né? A relação dos gentios dentro do plano de salvação de Deus para a igreja. E assim nós queremos, a nossa proposta nessa manhã basicamente um breve estudo relacionado a este mistério, mas principalmente chegarmos ao final disso tudo e entendermos de que qual é a nossa atitude diante desta revelação de Deus para os homens. Porque a palavra de Deus, como o autor aos Hebreus diz que ela é viva e eficaz. A palavra ela se renova constantemente. A palavra ela é lançada aos nossos corações, como o Senhor Jesus Cristo faz uma alusão ali à parábola do semeador, para que essa semente possa frutificar em nossas vidas. E como costumamos dizer, o conhecimento pelo conhecimento, por si só, ele de nada vale, se este conhecimento não for capaz de produzir em nós uma transformação e uma novidade de vida. Então, a nossa proposta é termos um breve estudo relacionado a respeito deste mistério e também tentarmos refletir juntos sobre o que este mistério, então, ele traz para a nossa vida, a vida da igreja, a igreja que está plantada aqui na localidade de Sobreiro, a igreja que está ali em Aracruz, a igreja que está em todos os lugares. O que é esta revelação de Deus, esse objetivo de Deus, ele traz para nós? Quando nós olhamos para a carta de Efésios, de uma forma bem breve e resumida, a carta aos Efésios, o autor, bastante conhecido, é o apóstolo Paulo. Provavelmente a data foi aproximadamente por volta do ano 62 depois de Cristo, quando Paulo estava na sua primeira prisão. Paulo ele enfrentou algumas prisões na sua vida, algumas destacadas ali no livro de Atos, algumas breves, na qual ele foi preso, logo depois solto, mas já no final da sua carreira, o livro de Atos se encerra no momento em que Paulo está na sua prisão domiciliar. Conforme alguns relatos, quando nós estudamos a carta de Tito, dá a entender de que Paulo saiu dessa prisão, ainda fez alguma viagem, continuou seu ministério e depois ele teve a sua derradeira prisão, a última prisão dele, na qual logo em seguida ele foi morto. Quando a gente observa já na segunda carta a Timóteo, já ali é uma das últimas cartas que Paulo escreve, e ali já está escrevendo meio que num tom de despedida já. E quando nós olhamos para a cidade de Éfeso, ali é uma cidade portuária, uma cidade que bastante movimentação ali de comércio. A gente tem comentado um pouco, citando a respeito ali da nossa cidade, da nossa localização ali, na perspectiva da construção ali do porto que está sendo feito ali, e já pensando como que será daqui a alguns anos a movimentação de carga, de mercadorias que vai ser ali no local, que é muito grande. O local de comércio, principalmente portuário, a gente tem uma movimentação muito grande. E ali na cidade de Éfeso, era uma cidade portuária e que ela tinha uma movimentação muito grande ali, principalmente por conta do comércio. E a cidade de Éfeso é uma cidade de uma cultura politeísta, principalmente a respeito da cultura greco-romana, ali naquele lugar. E aí a gente observa que
esta cidade, o histórico dessa cidade, é que, já imaginando, uma cidade que ela tem uma cultura ali toda greco-romana. Ouvimos muito falar sobre a cultura grega, né? Muitos filmes falando sobre isso, né? O deus Zeus, Hércules e por aí vai. Então eles estavam inseridos no meio dessa cultura. E quando nós vamos então para o Evangelho nesta cidade, nós vemos a descrição desse Evangelho nessa cidade, ali em Atos, no capítulo 19. Todo o capítulo 19 de Atos, ele aborda a respeito do impacto que o caminho produziu nesta cidade. A gente observa no versículo, a gente observa lá, né, no capítulo 19, né, todo o capítulo 19, de 1 a 41, e aí fala de que Paulo, então, quando ele chega ali naquela cidade, né, ele encontra algumas pessoas que já até tinham buscado uma transformação de vida pela mensagem do arrependimento, né, que já tinha sido anunciado. Né? E Paulo ele encontra ali algumas pessoas, alguns discípulos ali já de Cristo, sem ainda ter recebido o Espírito Santo, né? E ali tem a questão de Paulo conversando com eles a respeito disso. Não iremos entrar nesse detalhe, mas só para a gente poder ter uma ideia, Paulo, uma certeza de que Paulo já viveu mais de 2 anos naquela cidade. No versículo 8 a gente observa ali Paulo passando 3 meses frequentando a sinagoga, falando a respeito do reino de Deus, e depois no versículo 10, falando que Paulo fez isso pelo menos durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província, daquela região ali, pudessem ter ouvido a respeito da palavra de Deus. Então a mensagem de arrependimento ela já tinha chegado ali naquele local, né? Como a gente falou, quando Paulo chega ali, já tinha pessoas que já tiveram ouvido a mensagem a respeito do arrependimento, da sua maneira, da nossa condição de pecadores. Eles estavam falando a respeito do batismo de João, né? Qual era o batismo de João, né? Arrependei-vos, né? João já chegava falando, arrependei-vos e convertam-se dos seus caminhos. Então essa mensagem da ideia do arrependimento, da ideia da condição de pecadores diante de Deus, já tinha chegado ali naquela cidade. É interessante de que quando o Evangelho entra naquela cidade, foi como nós refletimos ontem a respeito do nome essência, né? É algo que chega e modifica o ambiente ali no lugar. O Evangelho é basicamente isso. Quando o Evangelho ele entra ali na cidade de Éfeso, ele entra trazendo um impacto social, moral e econômico naquele lugar. Tanto que quando a gente observa nos versículos 11 até o final ali, Paulo trazendo milagres, fazendo milagres extraordinários ali, em cima daquelas pessoas, e a gente observando o impacto religioso ali no lugar, até mesmo alguns judeus tentando replicar aquilo que Paulo fazia e não conseguia. As pessoas então tendo uma admiração e respeito muito grande pelo poder do Espírito Santo que agia por meio da pessoa de Paulo, por meio daquilo que Paulo fazia. A gente observa a respeito também de muitos que ganhavam dinheiro por conta das feitiçarias que aconteciam, né? Tanto que a gente observa ali no versículo 19, versículo 20, falando que muitos daqueles que praticavam magia, eles não liam todos os livros e levavam aos pés dos apóstolos para poder queimar. E aqui coloca, né, falando até que chegava até o valor, o custo daqueles livros que estavam sendo colocados ali para queimar, chegava por volta de 50 mil denários. Isso são coisas que trazem um impacto muito grande ali naquele lugar. E a gente observa ainda, né, no final do capítulo 19, falando sobre o tumulto que estava acontecendo ali em Éfeso, né, por causa daqueles que tinham a fonte de renda deles de fazer imagens, esculturas
de ouro dos deuses gregos da época. Nós falamos de que a cidade de Éfeso era uma cidade que ela estava envolvida pela cultura greco-romana. E ali no final do capítulo 19, a gente começa a observar que o pessoal que era responsável para fabricar aquelas estátuas de ouro e outros materiais, por causa do Evangelho, em que as pessoas começaram a reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus, eles começaram a perder sua fonte de renda. Então começou a juntar o pessoal e falou assim: opa, peraí, vamos juntar aqui porque tem alguma coisa dando errado. Por causa deste caminho, por causa dessa mensagem, as pessoas não estão mais me procurando para poder fabricar, para poder confeccionar as esculturas que eles pediram. O que está acontecendo? A gente vai começar a perder aqui a nossa fonte de renda. E aqui no final do capítulo 19, a gente observa uma confusão que gerou quando o pessoal se junta ali no estádio para poder conversar sobre isso, né? Aí um começava a falar de uma forma, aqui fala que até gera uma confusão danada. Um fala de uma forma, outro fala de uma outra forma, que no fim das contas o pessoal já não estava nem entendendo por que estavam ali reunidos. Mas principalmente por conta dos cidadãos locais, né, dizendo, né, grande é a Diana dos Efésios, né, falando sobre a deusa Diana, a deusa greco-romana, ali para aquela cidade. E é engraçado que até mesmo os judeus tentaram manifestar ali. Não estamos nem falando dos prosélitos, não estamos nem falando daqueles cristãos, mas até mesmo tem um trecho que fala, né, dos judeus, quando Alexandre ele tentou se manifestar ali no meio também, aí os judeus chamaram ele para o canto: não, fica quieto aqui. E aí quando os cidadãos da cidade perceberam que eram judeus, não estou falando nem dos cristãos, falando dos judeus, aí que virou uma confusão tremenda. Aonde nós queremos enxergar e falar a respeito disso? É entender de que essa cidade, ela tinha uma multiculturalidade ali muito grande. Eram várias culturas, várias religiões, todas inseridas ali no mesmo contexto. E quando o Evangelho chega, quando chega a mensagem do Evangelho, ele chega trazendo um impacto naquela cidade. Ele chega impactando toda uma cidade rica, uma cidade completamente comercial, uma cidade que ela tinha os seus templos ali para os seus deuses, mas quando o Evangelho ele chega causando um grande impacto para aquela cidade. Isso é só para a gente entender como que surgiu a igreja ali em Éfeso. A igreja de Éfeso, ela surge no meio de todo esse contexto. Então ali eles vão conviver com judeus, com a cultura judaica, eles vão conviver com a cultura greco-romana, eles vão conviver com pessoas de diferentes níveis sociais, comerciantes, servos e por aí vai. Eles vão conviver, por ser uma cidade portuária, é muito comum também você ter uma grande diferença étnica. Então tem gente de todo canto do mundo. Quando a gente observa, quando você chega perto do porto, dentro mesmo do próprio navio, né? Valéria tem mais perto lá, ele pode dizer, você vê gente de tudo quanto é canto ali, do mundo inteiro. Então, todo esse contexto faz parte ali daquela cidade, uma grande diferença étnica, uma grande diferença moral, até mesmo moral, uma grande diferença religiosa, uma grande diferença social e econômica, mas todo mundo convivendo ali naquela mesma cidade. E isso só para a gente poder ter uma ideia de onde que a igreja surgiu. A igreja de Éfeso surgiu. E é interessante porque o contexto da carta, ele não vem trazendo um ponto específico para ser tratado, né? Assim, vocês estão tendo um problema aí, então nós precisamos tratar esse problema. Mas Paulo ele vem trazendo orientações gerais a respeito para a igreja. Agora a gente já está trazendo o contexto da carta. Então, como é um local com essa grande diversidade,
como nós observamos, como é um local que ele apresenta essa variação, né, étnica, variação de religião, várias coisas reunidas ali num lugar só. Paulo ele acaba reforçando, trazendo o contexto da carta, ele acaba trazendo um pouco para este lado das diferenças culturais que existiam ali naquele lugar. Tanto que o tema geral da carta aos Efésios, de uma forma bem genérica, o tema geral da carta aos Efésios é a reconciliação de todas as coisas consigo mesmo e com Deus por meio de Cristo. É a reconciliação das coisas, da criação e das pessoas consigo mesmo e com Deus por meio de Cristo. Como a gente viu nos relatos ali em Atos capítulo 19, a gente observa de que era difícil haver uma reconciliação ali naquele lugar. Diante de tanta divergência, diante de tanto problema, tanto embate, até mesmo naquele relato final do capítulo 19, quando estava aquela confusão, que todo mundo começou a falar uma coisa, uma outra coisa, e que chega no final, que nem eles sabiam pelo que eles estavam falando. A gente entende que ali é uma cidade em que essa questão de reconciliar todas essas divergências e diferenças em um só corpo é um grande desafio. É um grande desafio. E só o fato da gente parar para refletir a respeito dessa diferença, dessa divergência, já nos lembra logo de cara, né? A gente também olhar para diferenças e a dificuldade de reconciliação, né? Até mesmo na própria igreja. Nós entendemos e sabemos de que não é fácil. Entendemos e sabemos de que da dificuldade que é. Os irmãos podem afirmar: até aqui o Senhor tem ajudado nesses 7 anos. Mas também eu tenho certeza que os irmãos podem dizer: não é fácil. Já aconteceu muita coisinha aqui que foi difícil da gente conseguir ajustar, alinhar, porque isso acontece. Esse é o natural. Essas coisas surgem. E hoje, principalmente hoje, diante dessa troca de informações tão grande que existe, talvez nós não podemos estar numa cidade como Éfeso, que era uma cidade portuária, que era uma cidade que tinha essa grande diferenças ali, étnicas, culturais, religiosas ali no lugar, mas hoje, pela própria questão, né, da conectividade que nós temos, hoje nós podemos ter, até mesmo num grupo pequeno, todas essas dificuldades de diferenças, e principalmente vindo a questão da reconciliação. Principalmente a questão da reconciliação. Então, por isso que é interessante, quando nós olhamos ali para a igreja de Éfeso, entendemos a situação pelo qual, onde ela se encontra, o contexto pelo qual ela está inserida. Também nós vamos observando o quanto parece que soa, né, familiar diante do nosso contexto também, aonde nós vivemos. Não é nada muito diferente não, meus irmãos. Não é nada algo muito fora não. Mas nós também vivemos diante disso. E quando nós vamos já indo para o nosso texto, primeiro no capítulo 3, o nosso texto no capítulo 3, o primeiro versículo já começa com uma coisa que eu acho muito interessante. Porque este primeiro versículo, talvez, quando eu estava fazendo as minhas anotações, eu parei e falei assim: parece que a gente já pode finalizar desse primeiro versículo do capítulo 3. Por essa razão oro, eu, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Bom,
Não, pode voltar para o versículo. Irmãos, primeira pergunta que eu gostaria de deixar para a gente refletir é em cima disso que Paulo está falando. Quem é você? Quando você olha para você mesmo, o que você se enxerga? O que você observa diante da pessoa que você é? Eu acho muito interessante a forma como que Paulo ele se apresenta em suas cartas. Se a gente parar para analisar, né, nas outras cartas, sempre fala assim, eu, Paulo, como servo do Senhor Jesus Cristo, né, nomeado apóstolo, ministro também, quando a gente fala a respeito de ministro, é aquele que está para servir, né? Apesar de que no nosso país hoje é o contrário, né? O nome ministro nós estamos para servir eles, né? Mas a palavra ministério, no original, é serviço. É um ministro que está para servir. Quando nós vamos falar assim, eu vou ministrar, nós estamos para ministrar porque ele tem que estar apto e pronto para servir. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele faz aquele exemplo do serviço e fala que aquele que deseja estar, né, ser o primeiro, que este sirva. Este aprenda em primeiro lugar a servir uns aos outros. Mas eu acho muito interessante a forma como que Paulo ele se apresenta nesses dois capítulos que nós lemos, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4. Da mesma forma, Paulo como prisioneiro de Cristo Jesus. E a gente começa a analisar, mas quem era Paulo? Gostaria que o irmão pudesse ler Filipenses capítulo 3, versículo 5, e outro irmão pudesse ler Atos 22, versículo 3. Irmãos, aproveitando como estamos no momento também de estarmos compartilhando, né, o estudo, se algum irmão também quiser comentar alguma coisa, também esteja na liberdade. Só para fazer um movimentozinho com a mão e a gente já vai também dando a liberdade para compartilhar. Mas Filipenses capítulo 3, versículo 5, algum irmão encontrou, pode estar lendo, por favor. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Pode ler novamente, por favor? Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. E Atos 22, versículo 3. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. E só para complementar também no Filipenses, né, 3, versículo 5, versículo 6 também fala, né, quanto aos deuses, né, perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aonde eu quero chegar com isso? Se a gente parar para olhar com os nossos olhos humanos quem era Paulo, é o que a gente pode dizer hoje, de que Paulo é aquele famoso que teria todo o direito de dar aquela carteirada, né? Quantas vezes a gente observa de relatos sobre isso, né? Às vezes, algum magistrado aí, algum juiz, ele é parado às vezes numa blitz, uma coisa assim, e já começa a dizer, você sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal, eu sou isso, aquilo, outro, e começa a dar, que a gente já fala, né, a famosa carteirada, né? Você sabe com quem você está falando? Nesses textos que nós lemos, tanto que o contexto de Filipenses capítulo 3, Paulo está falando exatamente isso, ele está meio que dizendo isso, ó, eu seria muito bem possível de ser o cara de dar carteirada, porque eu sou hebreu de hebreus, eu não sou miscigenado, não vim de fora. Eu cumprir a lei, quanto à lei sou irrepreensível, circuncidado, tudo certinho, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, eu seguia rigidamente ali como fariseu, criado aos pés de Gamaliel, fui ensinado aos pés dos maiores mestres da época. Eu poderia ser um camarada de chegar aqui e mostrar todo o meu currículo diante de vocês para mostrar quem eu sou. Mas como é que Paulo se apresenta à igreja ali? Qual é a forma que
Paulo ele escreve, mesmo ele sendo tudo isso, mesmo ele tendo esse currículo vasto nas suas mãos, como é a forma que ele apresenta a igreja em suas cartas? Nestes textos aqui, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Nas outras cartas, ele vem se apresentando como servo, o menor dos apóstolos, mas principalmente por causa de Cristo Jesus. E a gente começa então a se perguntar: quem é você? Eu me lembrei quando estava refletindo sobre isso, lembramos de um filme, que nós vimos, acho que não sei se alguém já viu, aquele filme Mais Que Vencedores. É um filme cristão, contando a história de uma menina lá para participar de uma corrida, de fazer as corridas. E só para tentar contextualizar a ideia, estava um treinador conversando com um homem que estava no leito do hospital, cego. E aquele homem que estava no hospital, ele faz a pergunta para aquele treinador. Ele falou assim: tá, mas vamos lá. Ele faz exatamente essa pergunta: quem é você? Me fala quem é você. Aí o camarada começa a falar: não, eu sou treinador, porque eu sou treinador. Tá, mas se você não fosse treinador, quem é você? Nas horas também sou professor de história. Ah, mas tira isso, quem é você? Eu sou esposo, pai e tal. Não, esquece. Imagina que se não fosse também, quem é você? O camarada falando assim: vai chegando no final, fala assim: eu sou branco, sou americano e sou cristão. E aí depois ele pergunta: tá, beleza. O que significa isso para você, ser cristão? Aí ele fala assim: eu sigo Cristo. Eu sou aquele que segue a Cristo, tá? E no final ele pergunta: e qual é a importância disso para você? Eu falo: isso para mim é uma coisa muito importante. E aí o rapaz responde: é engraçado, porque essa foi a última da sua lista. Foi a última coisa da sua lista. Porque toda a sua individualidade, ela apareceu em primeiro lugar. Toda a sua individualidade, ela se apresentou em primeiro lugar. Por último, você deixou para avisar que você era cristão. Por último lugar, você pensou em refletir que você é um representante de Cristo aqui na terra. Mas você acabou deixando isso por último. Porque antes de chegar no ponto de você dizer que era cristão, você já saiu falando toda a sua individualidade, tudo aquilo que você era, como pessoa, como ser humano. E quando eu olho para a forma que Paulo se expressa em suas cartas, eu vejo o contrário. Porque se ele fosse pela sua individualidade, ele poderia falar sobre isso também. Eu, Paulo, criado aos pés de Gamaliel, conhecedor de toda a lei, zeloso na lei, quando a lei é irrepreensível, escrevo a carta aos Efésios. Mas eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, ele vem apresentando o mais importante. Eu, Paulo, um seguidor de Cristo Jesus. Não somente seguidor, mas aquele também que serve, aquele que trabalha, aquele que é transformado por Cristo. A identidade de Paulo, ela some. Quem aparece é a identidade de Cristo. É por isso que quem souber de cor pode citar o que está escrito em Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A identidade de Cristo, ela precisa ser a primeira na nossa vida. Independentemente do que você seja, independentemente do seu serviço, independentemente da sua etnia, independentemente da sua cultura, independentemente de qualquer outra coisa, a identidade de Cristo, ela precisa ser a primeira na sua vida. Como nós nos apresentamos para o mundo? Em primeiro lugar, eu quero apresentar a minha individualidade, o meu lado carnal. Ou em primeiro lugar, eu quero que Cristo esteja indo à frente, mostrando de que eu sou o embaixador de Cristo.
É interessante porque o grande desafio, principalmente como nós falamos a respeito de questões de individualidade. Lembram como nós acabamos de descrever como é que era a cidade de Éfeso? A quantidade de diferenças que existiam ali, diferenças religiosas, culturais, étnicas. Por isso que era uma confusão. Por isso que era difícil a reconciliação. Porque o que vinha em primeiro lugar? A individualidade de cada um. O que vinha passando na frente? A individualidade de cada um. Por isso que eu falei que parece que só a gente refletindo na forma de Paulo se apresentar, para a gente já chega na nossa conclusão, né? Como é que eu resolvo o meu problema? Como é que eu resolvo a dificuldade de reconciliação? Como é que a igreja então ela deve viver? Quando cada um de nós tirarmos essa individualidade nossa e deixar de que Cristo seja o primeiro a ser apresentado. Deixar que Cristo, a personalidade, a identidade de Cristo seja a primeira na nossa vida. Mas prosseguindo para a gente reforçar a respeito disso, quando Paulo ele comenta sobre o mistério que lhe foi revelado, né, no versículo 4 e versículo 5, no versículo 6 ele apresenta a respeito deste mistério. No versículo 6 ele comenta sobre isso, fala assim, este mistério, né, revelado, significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então a união por meio de Cristo Jesus é uma união que ela supera essas barreiras. Supera as barreiras que aconteciam, como a gente observa em outras cartas que estavam tendo muito problema com isso. A própria carta aos Gálatas é uma carta que foi escrita para tratar esse problema. Tratar o problema entre os judeus e gentios que estava acontecendo ali. Pois eles estavam entrando para a igreja, mas só que essas individualidades estavam sendo apresentadas ali e deixando Cristo de lado. Cristo estava ficando então de lado. Por isso que houve a necessidade de Paulo escrevendo ali uma carta, houve na verdade a necessidade de um concílio que está descrito lá em Atos, né, se não me engano, capítulo 15, né, para poder acertar, definir a respeito sobre algumas informações, né, sobre alguns detalhes a respeito da lei e da graça. E aqui esse mistério, é interessante que o mistério que Paulo tinha para revelar o mistério é que em Cristo os gentios estão junto com os judeus, porque os judeus olhavam lá para a promessa em Abraão, achando que eles eram os tais, os únicos. Mas esquece, né, de que a promessa de Deus para Abraão foi qual? E de ti serão benditas todas as nações, todos os povos, por meio de ti todos os povos serão abençoados. Mas a individualidade judaica, muitas das vezes, ela trazia este problema. E é interessante que quando nós vamos lendo versículos 8, né, e em diante, Paulo ele vem falando sobre a mim, né, como menor de todos os santos, foi dada essa graça para pregar aos gentios, anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos, né, a administração deste mistério. Então Paulo falando, eu me convido para poder administrar, cuidar de como revelar esse mistério a vocês, que durante as épocas passadas foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a multiforme sabedoria de Deus, quando nós falamos da palavra multiforme, é que ela tem várias formas da sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas religiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele.
Então, o que eu acho interessante é que quando Paulo ele fala que a mim foi me colocado esta missão de anunciar este mistério, e ele deixa muito claro que este mistério é dizer de que a graça ela está para todos, e que esta graça abrange a todos em Cristo Jesus, que essa graça reconcilia todos os povos em Cristo Jesus. Não era algo destinado somente aos judeus, não era algo destinado somente àquele grupo étnico ali separado, escolhido, da linhagem lá de Abraão. Mas o mistério que Paulo tinha para revelar é que os gentios também são co-herdeiros desta graça, junto com os judeus. E pela graça de Deus, foi isso que nos alcançou e nos trouxe até aqui. Se fosse algo reservado somente aos judeus, se a salvação estivesse somente lá, aonde estaríamos nós? Aonde estaríamos nós? E é interessante destacar, principalmente no versículo 11, que fala sobre de que isso aconteceu, tudo isso aconteceu de acordo com o eterno plano que foi realizado ali em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na minha versão também fala sobre segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o objetivo de Cristo, o objetivo de Deus é exatamente essa reconciliação dos povos em um só. Essa união de todos os povos em um só. Esse era o grande mistério que Paulo ele tinha para revelar. Talvez hoje, para nós, parece ser algo bem banal. Mas faz sentido, é assim mesmo. Mas para eles, na época, que eles estavam saindo de uma transição, onde eles ainda estavam debaixo do período da lei, dos judeus vivendo conforme a lei, da obediência da lei, sendo aqueles os tais destinados para serem abençoados por essa promessa, somente o descendente da linhagem lá de Abraão, somente os escolhidos, o povo escolhido, eles ainda viviam nessa época. Então eles estão vivendo uma época de transição, onde eles estão saindo da dispensação dessa lei para a dispensação da graça, dessa graça que agora abrange todos os povos. E graças a Deus por isso. E é interessante destacar de que esse era o eterno plano de Deus. A gente observa que desde o passado. Não foi um improviso. Não foi ali com Cristo, assim, opa, deixa eu mudar agora aqui tudo que eu já tinha planejado. Não é. Tanto que a promessa dele para Abraão foi essa. Assim, ó, de ti todas as nações serão benditas. Então é interessante entendermos o seguinte, chegarmos então nesta conclusão do seguinte: qual é esse mistério que Paulo tinha para revelar? Gentios, judeus, todos os povos em Cristo são reconciliados. Em Cristo são reconciliados. É interessante ele deixar isso bem claro, de que esse plano foi realizado em Cristo Jesus. Não é outro caminho. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Assim, não existe outro caminho a não ser por mim. Ninguém consegue chegar ao Pai a não ser por mim. São as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo, este é o plano de Deus. Então, novamente, só para resumirmos, qual é este mistério? A união dos povos, a reconciliação dos povos e de toda a criação em Cristo. E ainda, esta união é o plano de Deus desde a eternidade. Já era o objetivo, já era o foco de Deus desde a eternidade. E aí vem aquela parte importante, né? Que a gente falou no começo. Adianta você somente saber isso? Faz sentido você somente conhecer isso? Se não houver uma mudança, não faz não. Eu gosto muito da forma como que Pedro, na sua segunda carta, Pedro 3, versículo 11, ele expressa
Na maioria das versões, não coloca pergunta, né? Ele simplesmente toca direto. Mas, 2 Pedro 3, versículo 11, ele diz o seguinte: olha, só para contextualizar, né? Ali ele estava falando sobre os fins dos tempos, né? De como que as coisas seriam como que as coisas seriam destruídas, como que as coisas seriam acabadas por meio da palavra de Deus e pela promessa de Deus. E aí ele faz assim, ó, ele apresenta um conhecimento, ele apresenta uma informação. Aí ele vem aí porque ela traz a mesma pergunta, igual na tradução da King James, né? Visto que as coisas vão ser assim, visto que vocês conhecem a Deus e sabem que será desse jeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Ele faz uma pergunta, uma reflexão. Se vocês conhecem a Deus, se vocês entendem a Deus, agora reflita. Então, se você sabe, agora pensa, que tipo de pessoa você acha que você precisa ser? Eu acho muito interessante esse texto, porque eles não fazem refletir sobre isso. Não adianta eu somente conhecer. Não adianta eu somente dizer assim, eu conheço o plano de Deus, é reconciliação, é todos os povos ali em Cristo, eu conheço perfeitamente. Mas isso não me causa nenhuma transformação na minha vida. Eu quero seguir do meu jeito, eu quero seguir com minha individualidade na frente, falando acima de todas as outras coisas. Eu quero seguir levando minha vida do jeito que eu quiser, da forma como que me der na telha. Não basta só conhecer, não basta só ter o conhecimento, se isso não lhe causar uma transformação na sua vida. Eu gosto da forma como que Pedro ele está falando sobre outro aspecto, né, outro tema, mas eu gosto dessa forma de uma pergunta retórica que nos faz refletir. Se você conhece, sabe que de todas essas coisas acontecerá desse jeito, que tipo de pessoas vocês acham que precisam ser? Ele responde, né? Vivam de maneira santa e piedosa, né? Logo em seguida, né? Versículo 12 também. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, voltamos então para Efésios capítulo 4. Por quê? O capítulo 3, Paulo, ele simplesmente apresentou esse mistério. O texto que nós lemos inicialmente no capítulo 3 é tão somente Paulo explicando o mistério. É tão somente Paulo deixando claro que mistério é esse que ele foi revelado. Então esse foi a questão ali de Paulo no capítulo 3. Mas quando ele chega agora no capítulo 4, mais uma vez, ele se apresentando, né, prisioneiro do Senhor, agora ele vem: eu rogo a vocês que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Quando nós falamos a respeito da vocação, né, que é uma palavra, né, derivada do latim, né, para nós em português, né, a palavra, o significado vocação de vocare, né, que fala sobre a competência, né, aquilo que foi feito, a tendência, a habilidade, que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Então, a tendência daquilo que nos leva a exercer algo, exercer às vezes algum hobby, alguma profissão, e por aí vai. Podemos dizer, é a nossa missão. Mas agora vamos parar aqui. Viver de maneira digna da vocação, a nossa missão. Por isso que nós precisamos de alinhar as duas coisas: o conhecimento do mistério de Deus com o que eu devo fazer com isso. Qual é o plano de Deus que nós acabamos de ler? A reconciliação de todas as pessoas em Cristo Jesus. A reconciliação dos povos em Cristo Jesus. Foi como nós lemos ali, né? É um plano eterno, desde a eternidade, desde o passado. Este é o plano, este é o objetivo em Cristo Jesus. E se hoje dizemos que somos cristãos, então você tem uma missão, então você tem uma vocação, então você tem um objetivo. Eu duvido muito que o seu objetivo como cristão é fazer algo fora do plano de Deus.
Não faz sentido. Eu como cristão, a minha vocação como cristão é fazer algo fora do plano de Deus. Você quer viver a vocação sua como cristão? Conheça qual é o plano de Deus. Por isso que capítulo 3, ele apresenta o mistério, ele apresenta o plano. Depois que ele apresentou o plano de Deus, depois que ele chegou e falou assim, o plano de Deus eterno é esse. Aí volta aquela pergunta lá de Pedro, né? Se vocês conhecem o plano de Deus, entendem que este é o plano de Deus, que tipo de pessoas então vocês acham que precisam ser? Paulo ele responde essa pergunta no capítulo 4. Fala assim, olha, eu rogo a vocês que vocês vivam de maneira digna da vocação pelo qual vocês foram chamados. A vocação de viver o plano eterno de Deus aqui nessa terra. Vivam de maneira digna desta missão que nós recebemos de Deus. É interessante que o capítulo 4, ele fala, quando a gente observa o capítulo 4 de Efésios, qual é o tema do capítulo 4? Irmãos que tem, a gente estamos estudando, né, a carta aos Efésios, né, até passamos recentemente por ela, vou até deixar os irmãos responderem se estão antenados. O tema geral ali do capítulo 4 de Efésios é qual? Unidade. É a unidade na fé. Que é exatamente a missão apresentada no capítulo 3. Dos povos reconciliou em um. A unidade na fé. E aí Paulo, podemos seguir então no capítulo 4, para a gente já irmos encerrando. A gente observa, pode passar, que o tema que o Paulo ele apresenta ali está completamente relacionado a quê? As nossas relações interpessoais. Ele vai exatamente no ponto daquilo tudo que fere a nossa unidade, das coisas que procuram trazer divisões para a igreja em vez de união. E aí o que ele começa falando? Assim, eu quero que vocês vivam da maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Então o que eu preciso fazer para viver de uma forma digna da maneira, da vocação que nós somos chamados? Sejam completamente humildes, mansos, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E versículo 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E quantas vezes nós promovemos confusão? Quantas vezes promovemos dissensão, facções, disputas, brigas, invejas? Mas por que nós fazemos isso? Foi aquela reflexão que a gente fez ali de Paulo, né? Porque a minha identidade pessoal quer falar mais alto do que Cristo tem. O meu individualismo, o meu ego, ele quer sair na frente. Ele quer falar mais alto do que Cristo em mim, do que Cristo na minha vida. É por isso que a forma como que Paulo ele apresenta a maneira digna de viver a vocação pelo qual nós somos chamados é: vivam com humildade, vivam com mansidão, vivam com paciência, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É a forma como que Paulo ele apresenta a maneira de vivermos de forma digna. Façam um esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam esse esforço, porque foi para isso que cada um de vocês foram chamados. Foi para isso. Vivermos essa unidade do Espírito. E logo em seguida, né, ele completa nos 3 versículos finais, né, versículo 4 e 5, falando, porque há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança de vocês é uma só, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Não há mais essa divisão. Em Cristo nós somos.
Meus irmãos, assim como até aqui o Senhor tem ajudado, e continuamos firmes nessa caminhada, que possamos prosseguir, buscando viver da maneira digna pela vocação. Mas para a gente viver da maneira digna da vocação, eu tenho que conhecer que vocação é essa. Eu tenho que conhecer que vocação é essa. Entendam de que a vocação pelo qual nós somos chamados é vivermos unidos. Porque não há dois corpos, não há dois espíritos, não existe. Há um só corpo, um só Deus, um só Senhor. Que possamos, irmãos, olharmos para os exemplos do passado, olharmos para os textos passados, aprendermos juntamente com Paulo, aprendermos juntamente com aquilo que, da própria forma como ele se apresenta, que pode parecer tão simples, né? Talvez a gente nem percebe, a gente já acostuma, né? Falar tanto a Paulo ministro, Paulo servo do Senhor, Paulo prisioneiro do Senhor, a gente acostuma a falar tanto assim que às vezes até a gente esquece quem Paulo era, né? O nível que ele tinha de respeito ali para aquela sociedade, absurdo. Como a gente falou e citou, né, que tinha todo o direito de dar aquela carteirada. Mas essa identidade, lá em Filipenses mesmo, no texto que nós lemos, sabe como é que ele fala sobre aquilo? Tudo isso eu considerei como esterco. Sabe? Toda a sua individualidade, que às vezes o meu ego, o meu coração, ele quer trazer à tona. Eu quero impor. Meu orgulho não deixa eu reduzir esse meu ego. Paulo falou que todas essas coisas ele considerou como esterco. Queremos viver de forma digna da vocação pelo qual nós somos chamados? Aprenda isso. Quem você é, como ser humano, no seu lado carnal, como pessoa, isso não é importante na sua vida não, meu querido. Se Cristo não for o primeiro, né, como tem um hino, né, que o quarteto do Arautos canta, né, se ele não for o primeiro em seu coração, já não resta mais nada, não adianta mais nada. Tudo é somente uma ilusão. Não adianta você ser a pessoa mais rica deste mundo, não adianta você ser a pessoa mais bem-sucedida deste mundo, mas se ele não ser o primeiro na sua vida, de nada basta. Que possamos, meus irmãos, vivermos de maneira digna para essa vocação. E para vivermos dessa forma, para vivermos dessa maneira, que possamos aprender com o que Paulo tem para nos ensinar. Possamos aprender de que a nossa identidade principal, até na pergunta que eu fiz, quem é você? Que a primeira coisa que vier na nossa cabeça, não somente para falar, mas para viver, na minha vida, no meu dia a dia, que a primeira coisa que vier na sua cabeça é: eu sou um cristão. Essa é a minha identidade. Cristo na minha vida. Esta é a minha identidade. E que assim possamos cada vez mais caminharmos juntos. Que seja mais 7 anos, mais 7 décadas, né? Aumentando aí. Deus permanecendo firme neste bom propósito da sua obra a ser anunciada. E vivendo de forma digna pela vocação que nós somos chamados. Que Deus assim nos abençoe.